E sexta-feira que vem, o que nós vamos começar sexta-feira que vem? Ensino da palavra. Então, se você quer crescer espiritualmente, olha, às vezes eu vejo as pessoas querendo cura e mudança, né? Mas elas esperam de Deus assim, ó, um toquezinho, e a vida dela, que ela viveu 40 anos, destruiu tudo, vai ser resolvida num toquezinho. Então, a maior parte do povo busca isso. Mas é o ensino da palavra, é um trabalho de ensino que constrói dentro do coração da pessoa uma verdadeira fé, ao ponto dela atingir um nível que ela fica livre de tudo aquilo que foi destruído. Não tem esse passe de mágica que em um minuto tudo vai mudar na vida da pessoa. Às vezes a pessoa destruiu a vida dela em 30 anos, ela quer vir uma vez na igreja e quer resolver tudo. Não vai resolver. Então é uma coisa a ser reconstruída. Reconstruída como? Com o conhecimento da palavra de Deus. Então você pode ver que 70% do ministério de Jesus foi ensino da palavra. Ele estava no monte, ensinava. Estava no mar, ensinava. Aonde ele estava ensinando. Os outros 30% ele fez cura e expulsou alguns demônios. Mas o tempo todo estava na sinagoga, estava ensinando, estava no templo, estava ensinando, estava no mar, acontecendo tudo aquilo, estava ensinando, estava no monte, estava ensinando, ensinava o tempo todo e falava a respeito do reino de Deus. Então, se você puder se esforçar, é um grande investimento ouvir e aprender a estudar a palavra de Deus. Fala assim, amém. Então vamos à palavra de hoje. Abre aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Efésios. Então, capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 21. Efésios 3, 14 a 21. Vou ler. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, agora presta atenção, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Leia e entenda isso, olha. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Aonde que existe esse fortalecimento com poder? Mediante o Espírito Santo. Ele diz, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Para aí. Então aonde que nós somos fortalecidos com o poder de Deus? A pergunta é aonde? No homem interior, dentro de nós. Não esqueça isso. Agora olha o que ele fala no versículo 27, e assim habite Cristo no vosso coração. Aonde Cristo vai habitar? No meu coração, dentro de mim, dentro de nós. Assim habite Cristo no vosso coração, como? Pela fé que isso se torna real. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. Conforme o seu poder que opera onde? Em nós. Então, existe um poder de Deus que opera em nós. Você tem que crer nisso. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Deus querido, estamos na Tua presença, diante de uma grande verdade, Senhor. E, ó Deus, precisamos entender a Tua palavra, e não somente entender
mas crer de todo o coração. Não adianta vir aqui aos domingos e sair, não crer em nada, não viver pela fé no decorrer da semana, até esquecer do que se ouviu. Não adianta. Por isso nós queremos crer de verdade, ouvir com fé, acreditar de todo o coração, Senhor. Assim, abra o nosso entendimento. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então, ouvir e crer. Tem uma música que é assim, ouvir e crer. Então, exercite fé. Eu vou te ler a palavra e falar sobre ela. Então, isso aqui é a boca de Deus, é uma palavra viva, é a verdade. Então, eu não posso ficar assim, que nem um passarinho jururu, assim. Eu tenho que ouvir e crer, exercitar fé na palavra, porque a palavra é a verdade. Não deixar escapar alguma coisa, ficar atento. Então, olha o apóstolo Paulo. Ele está dizendo que por esta causa, qual causa? Nós pregamos já mais umas 15 pregações do capítulo 1 e 2 de Efésios. Fala coisas extraordinárias como os lugares celestiais, o selo do Espírito Santo, a redenção, Cristo, centro de todas as coisas. Fala coisas extraordinárias. A salvação pela graça que não é por obras. Depois de tudo isso, Paulo já tinha feito a sua primeira oração para que Deus concedesse a eles espírito de sabedoria e de revelação. Mas ainda o apóstolo tem um peso no coração. Ele vai fazer uma segunda oração pela igreja. Ainda ele sabe que talvez eles não tenham captado toda a profundidade do que ele tem escrito e falado. Ele pesa no coração, porque o desejo do apóstolo, qual é? Que todo mundo entenda a verdade. O desejo que tem que reinar no coração de quem prega e que ensina, não é ter glória própria e ser chamado de grande ou ser chamado de alguma coisa boa. Mas o desejo do coração dele é que as pessoas entendam a verdade, creiam na verdade, vejam a verdade, vivam a verdade, que aquilo se torne real dentro do coração de cada uma delas. Então Paulo, com esse peso de apóstolo, ele sabe que os efésios talvez não tenham entendido tudo, visto tudo, as grandezas daquilo que ele falou. Então ele faz uma segunda oração. Qual a oração que ele faz? Por esta causa eu me ponho de joelhos. Ele está dizendo, estou me pondo de joelhos diante do Pai, vou orar. Eu posso entregar esse fardo diante de Deus, orar. Eu posso fazer isso em favor deles. Então ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Então este Pai, ele toma o nome de toda a família, tanto do céu como da terra. E o que Paulo está pedindo em favor da igreja? Ele fala assim, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Aonde? O que Paulo tem em mente quando ele está orando? Paulo é um homem experiente, sabe o que está falando com Deus, é um homem convertido de verdade, viu Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, o ministério dele foi levantado pelo Espírito Santo. Então ele fala, ele está orando ao Pai para que o Pai concedesse que eles fossem fortalecidos com poder. Mas aonde? O que vem na mente das pessoas quando se fala de poder de Deus? Um calor, um arrepio, um barulho, rodar, gritar, né? Falar em línguas, uma rajada de línguas, né? Então as pessoas pensam que poder de Deus é isso, é só essas coisas. O poder de Deus é um descontrole na vida de alguém dentro da igreja, que ele faz uma coisa sem pé nem cabeça, ou então ele se entorta um pouco, ou então o poder de Deus é que para mudar instantaneamente todos os problemas de todo mundo. Então a pessoa vai lá, eu creio que minha vida vai ser mudada instantaneamente, mas tem coisas na mente dela que demora anos para mudar, e tem coisas na vida que são mais outros anos, que não mudam instantaneamente. Mas não é esse tipo de poder que Paulo está dizendo. Ele está dizendo um poder no homem interior através do Espírito Santo. Então,
Pensa nisso, meu irmão. Eu quero que você pense nisso. Você é crente de verdade, é. Então, dentro do teu homem interior, quem é esse homem interior? É um nascido de novo, nascido de Deus, nascido do Espírito, que é Espírito. Paulo disse ainda que o nosso homem exterior, dizendo com relação ao nosso corpo, ele se corrompe, envelhece. Está acontecendo uma coisa contrária dentro de nós. Ele diz: o nosso homem interior está se renovando, se tornando novo. Uma coisa está acontecendo simultaneamente em nós. O homem exterior está se corrompendo. Se corromper não no sentido de cometer pecado, mas de envelhecimento e enfraquecimento. Todos nós estamos envelhecendo, nosso corpo vai ficando mais fraco, as dores nas juntas vão aparecendo, os músculos já não são mais fortes como antes, a memória começa a ficar um pouco esquecida, depois as juntas ficam mais duras, e depois é um problema geral, não é? Porque o homem exterior está se corrompendo, envelhecendo, ele vai voltar ao pó. Mas ele fala que simultaneamente lá dentro de nós um homem interior está se renovando, está ficando novo, aparecendo, surgindo. Isso é uma coisa fantástica, fantástica. Quem olha para você, pode olhar e ver você exteriormente, mas não consegue ver você por dentro. Mas aquele que é nascido de novo tem um homem interior, o Filho de Deus está aqui, um homem interior. Então Paulo está dizendo: ser fortalecido com poder mediante o seu Espírito. Repare bem, esse poder vem com o seu Espírito. E aonde isso se manifesta? No homem interior. Então todo salvo, todo nascido de novo, eu espero que você acredite nisso. Tem um poder mediante o Espírito que habita dentro dele. Você tem. Você vai chegar para mim: pastor, mas eu não sinto esse poder. Que ótimo. Pastor, parece que isso não é real, porque de vez em quando eu entro em crise. Que bom. Pastor, às vezes eu fico angustiado, parece até que Deus me abandonou. Mas ainda que você sinta tudo isso, esse poder está real, vivo dentro de nós. E ele se acende pela fé. Aí ele fala: assim habite Cristo no vosso coração, como pela fé, acreditando, ele habita dentro de nós pela fé. Vocês estão entendendo isso ou não? Então o cristianismo é uma coisa extraordinária, porque ele cria dentro de uma pessoa perdida e morta espiritualmente um novo ser, um ser espírito. E através do Espírito Santo que vem habitar nele, ele é fortalecido com poder. Então eu afirmo para você, sem medo de errar: existe uma capacidade extraordinária dentro de você, de realizar coisas extraordinárias, de crer, de viver pela fé. Agora eu digo para você, 0,5%, talvez menos, é que descobrem essas coisas. A maior parte fica na periferia da alma, nas suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, e fica naufragado nessas coisas, não consegue romper com esse tipo de coisa. Vocês entendem isso ou não? Agora, como é que esse poder vem? Como é que eu sou fortalecido? Aí Paulo fala: mediante o seu Espírito. Aonde? No homem interior. Mediante o seu Espírito no homem interior. Então eu quero trabalhar um pouquinho sobre essa questão do Espírito Santo. Na velha aliança, presta atenção, o Espírito Santo se manifestava no rei, nos profetas do Velho Testamento, os sacerdotes. Como ele se manifestava? Ele vinha, por exemplo, o Espírito Santo vinha sobre Sansão. Sansão ficava forte, lutava, mas depois se retirava. O Espírito Santo vinha sobre Davi. Davi era capaz de pegar um leão e rasgá-lo ao meio assim com as mãos, mas depois ele se retirava. Não era uma habitação permanente nas pessoas do Velho Testamento, e nem todos aconteciam isso, só em pessoas especiais, os profetas, os reis, os sacerdotes. Na nova aliança, esse Espírito vem para dentro do crente, do homem interior, e ele vem habitar para sempre no coração do crente. Mas quando isso aconteceu,
Quando isso se tornou real, para que isso fosse real, para que se cumprisse aquele Joel que fala que o Espírito seria derramado em toda a carne, tinha uma condição: Jesus precisava vir ao mundo, ser crucificado, morrer na cruz, ressuscitar e ser glorificado. Aí ele adquiriria a promessa do Pai e derramaria o Espírito sobre toda a carne. Então vamos trabalhar um pouquinho nisso, vamos caminhar nisso. Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 14. João capítulo 14. Jesus aqui está dizendo sobre a casa do Pai, que vai deixar os discípulos. E no capítulo 14, ele fala uma coisa extraordinária a respeito do Espírito Santo. Tudo isso aqui é para caminhar você, para mim concluir, mediante o seu poder do Espírito no homem interior. Então no capítulo 14, ele está, a partir do versículo 13, ele diz assim, versículo 12: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Por que nós oramos em nome de Jesus? Porque Jesus nos orientou a nos achegarmos ao Pai através do nome dele. Ele é o único caminho. Então eu só me achego a Deus. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens debaixo do sol, né? Pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então Jesus nos disse que através do nome dele eu me achego ao Pai. Não existe nenhum outro ser, nem santo, nem santa, que tenha esse acesso ao Pai, se não for através do nome de Jesus Cristo. Que nos dá acesso ao Pai, se não for através do nome de Jesus Cristo. E ele continua dizendo: se me pedirdes, versículo 14, alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E ele começa a falar do Consolador, do Espírito Santo. Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja como? Para sempre, para sempre. Marca essa palavra, para sempre. Então o Espírito Santo não é alguém que vem e vai, entra e sai. Não, vai ficar. Ele iria rogar ao Pai para que o Espírito permanecesse para sempre conosco. Ele diz assim, versículo 17: o Espírito da verdade. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então ele habitava com eles ali, mas viria o dia que eles estariam neles. A promessa do Pai não havia se cumprido. Jesus não havia ainda passado pela cruz. Ele não havia ressuscitado e ser glorificado e voltado aos céus. Então o Espírito Santo não podia ser derramado enquanto não se cumprisse essas coisas. Versículo 23, olha o que ele diz. Ele falou assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Então ele diz assim: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra, meu Pai o amará. O que vai acontecer? Nós vamos vir para ele e vamos fazer nele morada. Era uma coisa que iria acontecer de futuro. E como é que ele viria e faria morada no crente? Através da pessoa do Espírito Santo. Está bem claro isso na sua mente? Está bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Então vamos um pouquinho mais para frente. Vamos ali para Atos capítulo 1. Jesus ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos dando orientações, desde o versículo 1, Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo,
com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse: que de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Poder para quê? Para ser testemunha. O que é ser uma testemunha? É falar de Jesus, é testemunhar que Ele é vivo, que Ele é Deus, que Ele é real. Então eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E o que aconteceria? Eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus falou: olha, vocês permaneçam em Jerusalém, até que esta coisa aconteça. Vamos um pouquinho para frente. Aí chega a descida do Espírito Santo, Atos 2, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som do céu como de um vento. Não veio o vento, veio um som, que parecia o som de um vento. Impetuoso, encheu todas as casas onde estavam sentados, encheu a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então o que aconteceu? Quando Jesus voltou ao céu, foi glorificado. Então ele recebeu a promessa do Pai e derramou o Espírito Santo sobre toda a carne. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Vai um pouquinho para frente. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, faz o seu primeiro discurso. Olha lá no versículo 32, ele fala assim: a este Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Ele está falando isso na pregação dele. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouviram. Então o que Pedro está dizendo? Que Jesus foi exaltado à destra de Deus, recebeu a promessa do Pai e derramou isso que eles estavam vendo e ouvindo. Então, a partir deste acontecimento, presta atenção, o Espírito Santo passou, ele foi derramado e ele vive aqui na terra, ele vive aqui na igreja. Ele faz o trabalho na igreja. Jesus voltou ao céu e a obra do Espírito Santo está sendo feita na igreja sem parar. A partir deste tempo aqui, nós não precisamos mais aguardar a vinda do Espírito Santo. Nós não precisamos mais buscar o Espírito Santo. Nós não precisamos mais permanecer em Jerusalém aguardando alguma coisa que vem do céu. Por quê? Porque Jesus adquiriu a promessa do Pai, o Espírito Santo já veio, já se cumpriu, ele já veio, já está conosco. O que eu quero dizer com isso? Que a partir deste acontecimento, quando a pessoa crê em Jesus Cristo de todo o coração e é salva, esse Espírito vem habitar dentro dela, esse Espírito vem fazer morada no homem interior, dentro do coração dela. Não há mais necessidade de se buscar, não há mais necessidade de se esperar, de aguardar alguma coisa que está para vir, porque a partir do momento que ele veio, todo aquele que é salvo recebe o Espírito Santo, simultaneamente é salvo, recebe o Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso ou não? Quer ver? Nós já falamos isso. Vamos lá, Efésios. Só para que você entenda isso claramente. Efésios capítulo 1. Nós já pregamos sobre isso. Efésios capítulo 1, versículo 13 em diante. Ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido. Olha, quando eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho que me salva,
que prega Jesus Cristo, a obra da cruz, o que Cristo fez por mim, o que Ele me tornou para Deus. Quando eu ouvi isso, tendo crido nesse Evangelho, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo veio para dentro de mim como uma escritura escrita. Esta pessoa agora é de Deus, selada com o Espírito Santo, comprada pelo poder de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Quando eu ouvi a palavra da verdade, não foi porque eu busquei muito, porque eu fiquei esperando alguma coisa, mas quando eu ouvi e criei, aconteceu isso na minha vida. Agora, meus irmãos, durante muitos anos eu acreditei que o Espírito Santo era umas coisas assim, era calor, arrepio, se entortar. Vocês estão entendendo? Mas não tem um versículo que fala que o Espírito Santo é isso. Não tem um versículo que fala que o Espírito Santo causa arrepio, causa calor, descontrola, uma pessoa apaga a mente dela, que ela fica assim, não sabe nem quem ela é. Não tem um versículo no Novo Testamento depois que o Espírito Santo veio. Então, o nosso pensamento de Espírito Santo sempre é uma coisa desconexa, que quebra uma ordem, que anula a mente da pessoa, que descontrola ela, que faz ela fazer coisas sem sentido, né? Faz ela falar coisas sem sentido. Mas quando você começa a ver as pessoas que foram cheias de Espírito Santo, Pedro foi cheio de Espírito Santo em Atos 2. O que ele fez? Ele falou de Jesus, e uma só pregação dele, 3.000 se converteram. Todos quantos foram cheios de Espírito Santo foram pessoas inteligentes, sóbrias, controladas, que pregaram. Paulo foi cheio de Espírito Santo, pregou, falou a verdade. Pedro falou a verdade. Todos quantos foram cheios de Espírito Santo foram inteligentes, equilibrados, controlados, mas cheios do poder naquilo que falavam. Vocês entendem ou não? Então, quando eu ouvi a palavra da verdade, olha, não sei, é pela fé. É pela fé que a coisa se torna viva. É que a fé é que nem um interruptor. Está lá uma energia lá na tua casa. Não adianta a lâmpada estar boa e vem a energia lá do Eletropaulo. Não adianta. Se você não ligar aquele interruptor, não tem conexão. Não vai acender. Não adianta falar, em nome de Jesus, acenda. Não vai. Não vai, é agora. Vai acender. Não vai. Se você vê um monte de gente falando assim, eu determino, eu exijo, né? A música canta assim, eu exijo, eu determino, eu declaro, eu faço tudo, menos pôr o dedo no interruptor. Então a fé é isso. Quando você liga o interruptor, liga duas coisas, né? Liga o quê? A verdade e a fé. Então acende a luz, é isso que acontece. Então quando eu creio nisso, a coisa se torna viva dentro de mim. Então você tem que crer. Olha, você pode ter depressão, está em crise, está um monte de coisa, mas que esse Espírito está dentro de você, está. Agora você acredita nisso? Você pode ter o que for, a carne pode dominar e você ficar encurujado, aborrecido, aborrecida, seja lá o que for, mas que isso aqui nunca vai deixar de ser verdade. Não vai deixar de ser verdade. A questão é ligar o interruptor, é usar a fé, acreditar. Porque o apóstolo dizia assim, então quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Ele olhava para o lado externo, ele estava cheio de fraqueza humana, mas ele sabia que habitava o poder de Deus dentro dele através do Espírito Santo. Então ele dizia, quando tudo está fraco, então é que eu sou forte, eu uso os recursos que existem dentro de mim. Agora você acredita nisso? Você é capaz de fazer coisas, você é capaz de se levantar dessa situação. Não é pela minha fé não, nem pela fé de ninguém, é por você mesmo. Você é capaz de mudar algumas coisas na tua mente, é capaz de reagir como nunca. Acredita. Se não acredita, fica assim, ó. Vai procurar unção de libertação. Vocês estão entendendo ou não? Então quando eu creio no Evangelho, repare bem, não é crer em qualquer coisa, no Evangelho. Quando eu ouvi a palavra da verdade, isso aconteceu em mim. Então, vamos escorrer mais uns 2 textos.
que fala sobre isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você já está cansado de ler isso comigo? 1 Coríntios, capítulo de número 3, olha lá o que Paulo fala, versículos 16 e 17. Não sabeis, ele está falando isso para uma igreja que cria em todos os dons, uma igreja que só falava em dons, criava uma grande confusão, mas não tinham consciência disso. Olha, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Em vós. Paulo está orando: Senhor, eu estou orando para que o Senhor conceda que eles sejam fortalecidos com poder aonde? Mediante o seu Espírito aonde? No homem interior. Paulo fala: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Em vós. Habita onde? Em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Então Deus na sua palavra chama você de sagrado. Você acredita nisso? Pastor, eu estou cheio de fraqueza. Eu também, talvez mais que você. Mas aos olhos de Deus eu sou um santuário. E Deus me chama de sagrado. Você acredita nisso? Está aqui escrito, aos olhos de Deus é isso que nós somos. Agora nós acreditamos, ligamos o interruptor para acreditar de verdade, para a luz brilhar. Que outro texto ele fala mais a respeito? Olha lá, 1 Coríntios capítulo 6, vira a página algumas vezes. Versículo 19, 1 Coríntios 6, 19. Acaso, de novo, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está onde? Está em vós, o qual vocês têm da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Não, pastor, não pode ser que isso aqui está escrito. Não está. Olha, leia com calma, com uma mente bem fresquinha, sem tradição. Olha, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Aonde? Está em vós. E vocês têm isso da parte de Deus, e vocês não são de vocês mesmos. Olha o versículo 20: porque fostes comprados por preço, agora glorificai a Deus aonde? No vosso corpo. Então nós temos isso da parte de Deus, e nós não somos de nós mesmos. Então é isso, ele está em nós. Então Paulo sabia que muitos dos efésios não tinham acordado para isso, não tinham despertado, não estava vendo. Então ele está orando, ele se põe de joelho diante do Pai: conceda, Pai, que eles sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Depois ele fala a nossa parte: assim habite Cristo no vosso coração pela fé. É pela fé que a coisa acontece, se torna viva. Cristo habitando dentro de nós. Cristo habita dentro de mim, habita dentro de você. Sim ou não? E se você perdeu a paciência hoje, ele habita? Habita. E se você ficou triste porque seu time perdeu, ficou com raiva, ele habita? Habita. E se a esposa não fez aquela comidinha gostosa, tinha sal demais, você ficou nervoso? Habita. E se ela falou: você só reclama? Habita. Aí você comeu tudo, não falou nada, ficou tudo em paz. Faz isso que é melhor. Habita. Habita. Vocês estão entendendo ou não? Não é porque alguma coisa desconcertou que a palavra deixou de ser real. Jesus Cristo disse: o que estará para sempre. É para sempre a coisa. Não é só por um pouquinho quando eu sou bonzinho, pois não é mais. É para sempre. Ele habita. Então comece a acordar. Amanhã é segunda-feira. E geralmente quem tem um longo trabalho na semana acorda assim: eu vou chegar lá e tem aquilo para fazer, eu estou com fundo no estômago, barriga vazia, eu vou pegar um metrô. E segunda-feira era o dia mais escuro, não é? Mas acorda amanhã diferente. Acorda amanhã assim: o Espírito Santo habita em mim, então acho que hoje eu estou mais inteligente, eu estou melhor, eu estou com mais capacidade. Eu não vou pegar aquele ônibus daquele jeito, com raiva,
azedo, né? Não vou chegar lá ver a cara do meu chefe. Ele tem um bigode desse tamanho e não tem cabelo. Eu olho para ele e ele vem com aquela voz. Não, vou ver ele diferente hoje. O Espírito habita dentro de mim. Se você entender isso, a irmã vai pegar o carro e não vai ficar com medo de parar na metade da subida. Vai estacionar num lugarzinho apertado com coragem, porque o Espírito Santo habita dentro dela. Vocês entendem ou não? Vai tirar essas nossas limitações do dia a dia, gente. Mas principalmente ele vai fazer estas coisas que nós vamos ler agora. Vamos lá. João capítulo 14. Vamos voltar em João. João capítulo 14. Nós lemos o 23. Vamos ler o 23 de novo, mas a tônica é o versículo 26. Respondeu-lhe Jesus, João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morar. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. As palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho dito ainda, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Isso iria acontecer, mas para nós já aconteceu. Ele vos ensinará o quê? Todas as coisas. O que o Espírito Santo, que já veio, que habita em nós, fará? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que vos tenho dito. Ele vai trazer à memória a palavra de Deus. Quantas vezes você, às vezes falando com uma pessoa, teve uma inspiração e foi falando coisas, porque ele trouxe à sua memória tantos versículos que estavam guardados no teu coração, e você se tornou um pregador ali de repente, testemunhando a respeito de Jesus Cristo. Quem teve a experiência disso já? Muitos, né? Ele vos ensinará. Então agora começa o trabalho. Ele vai começar a nos ensinar a respeito de todas as coisas. Ele trabalha como? Ele trabalha junto com a palavra. Presta atenção. O Espírito Santo não faz nada independente das Escrituras. Ele trabalha em cima do que está escrito. Ele não manifesta coisas que não estão na palavra de Deus. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Ele não pode fazer coisas que contradigam a palavra dele. Por isso que você tem que analisar, desde uma pregação a qualquer tipo de manifestação, se é bíblica. Porque se não é bíblica, não é o Espírito Santo. Porque ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da palavra. Ele trabalha de acordo com a palavra, senão ele vai transgredir a sua própria palavra. Não pode. Então nós temos que pensar, enxergar e ver que tudo que ele faz e faz bem, sempre é pautado em cima daquilo que está escrito. Quando você vê gente afirmando coisas, ou gente fazendo coisas que não está na Escritura, não é o Espírito Santo. Às vezes é ela mesma, ou outro espírito. Então ele vos ensinará o quê? Todas as coisas, vos fará lembrar da palavra, trará à tua memória a palavra. Isso, vamos para outro versículo. João 16, né? Vira uma página aí. João 16, a partir do versículo 7. Ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Ele está falando isso antes, para nós já aconteceu. Ele está falando isso antes de ter passado pela cruz e ressuscitado. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, o que vai acontecer? Convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo, olha lá, já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? O diabo. Ele já está julgado aonde? Na cruz. Já aconteceu o julgamento dele ali. E depois ele fala o quê? Tenho muitas coisas que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora.
Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o quê? As coisas que hão de vir. Então, ele nos guiará a toda a verdade. Então, de dentro para fora, essa é a obra maravilhosa de Deus. Ele vem para dentro de nós, de dentro para fora, ele nos ensina todas as coisas. Ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele nunca guiará você a uma mentira. Ele não falha nisso, ele é perfeito. Ele nunca guiará você a uma mentira. Ele vai guiar você em quê? A toda a verdade. Nunca esqueça isso, filho de Deus. Se você tem dúvidas de algumas coisas, tenha paciência, tente ouvir a voz do Espírito. Olhe para a palavra, porque ele vai guiar você a toda a verdade. Você está com dúvida, será que é de Deus? Será que não é de Deus? A tua alma vai querer dizer é de Deus, mas lá no Espírito, você pode estar ouvindo e dizendo, não é de Deus, não tem nada a ver com Deus, é de você isso aí. É seu, é sua coisa, é suas emoções. Será que você enxerga isso comigo? Então ele nos guiará a toda a verdade, ele nos ensina todas as coisas, e nos guiará a toda a verdade. Então, meu Deus, um dia eu estava na minha sala, estava naquela transição da lei para a graça, estava lá sozinho, eu me ajoelhei, eu falei assim, Deus, me abra o entendimento e me ajude a compreender isso, me ajude a entender essa coisa nova, que não é nova, era nova para mim, que é a graça de Deus, a obra da cruz, o Evangelho. Eu orei isso há muitos anos atrás, ali sozinho, solitário. Eu não sabia o que ia acontecer no decorrer dos anos seguintes, a igreja nem existia ainda. Eu nem morava aqui no Jaçanã. De lá para cá, quanta coisa aconteceu. Aquela coisinha pequena que ele tinha me feito ver, foi mudando, ele foi guiando a toda a verdade, uma coisa extraordinária, mudou totalmente os conceitos que eu tinha da palavra de Deus. Nos guiará a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha o versículo seguinte, qual é a principal obra do Espírito Santo com relação a Jesus? Olha, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, por que Jesus fala que o Espírito Santo vai glorificá-lo? Qual é a obra do Espírito Santo com relação a Jesus? É levar todas as pessoas em direção a Jesus, é glorificar Jesus, é exaltar Jesus. A obra do Espírito Santo não é exaltação de homens, o homem sempre é posto no lugar dele. A obra do Espírito Santo é glorificar Jesus, é levar cada um a olhar para Jesus, a crer, a entendê-lo, a amá-lo, a se converter a Ele, a segui-lo, a adorá-lo, a abrir o coração, ter uma visão de quem Ele é, porque Ele vai glorificar Jesus, não o homem. Agora, quando você vê o homem sendo glorificado, pode ter certeza, é o homem, não é o Espírito Santo. É coisa humana. É coisa humana, então ele vai glorificar Jesus. Então quando você vê a ação do Espírito Santo, pode acontecer o que for, mas quando você vê essa ação na vida de uma pessoa, ela está lá, Jesus, eu te amo, eu quero te seguir, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, eu te amo, pode acontecer o que for, eu vou te seguir até o fim da minha vida, desabe tudo ao meu lado, mas eu não vou te largar. Isso é uma obra legítima do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está glorificando Jesus no coração dessa pessoa. Pode desabar tudo, eu vou seguir Jesus e não vou largar. Eu encontrei Ele. Isso é a verdadeira obra do Espírito Santo no coração de uma pessoa, é glorificar Jesus. Entende isso ou não? Agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Capítulo 2. A partir do versículo 6, 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados,
Paulo está dizendo que ele expunha a sabedoria entre os experimentados. Mas qual sabedoria? Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, que no outro tempo estava oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade passada para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Paulo, como que você soube de tudo isso? Como você soube dessa sabedoria que ficou oculta, que o pessoal do passado não conheceu, mas foi determinada para a nossa glória, para nós conhecermos agora? Como você conheceu isso? Aí ele diz, como Deus nos fez conhecer, versículo 10. Mas Deus nola revelou como pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até a profundeza de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Você não recebe Espírito do mundo. Crente não fica endemoniado, crente verdadeiro não fica possuído, crente verdadeiro não precisa ir em corrente de libertação, não precisa de banho de descarrego, não precisa de óleo na cabeça, nem pôr a mão na cabeça e falar, sai diabo de mim. Nós não recebemos espírito que vem do mundo. Qual o espírito que nós recebemos? Olha o que ele diz. Ora, nós não recebemos o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado como de graça. Então, como Paulo soube de todas essas coisas, Deus revelou pelo Espírito e nos revela pelo Espírito. E nós recebemos esse Espírito para quê? Para que conheçamos. É Ele que abre o entendimento, é Ele que revela. Conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça. É Ele que abre, que nos faz conhecer e nos faz ver o que Deus nos deu gratuitamente. Acredita nisso ou não? Agora, nós estamos num tempo onde tudo é muito rápido, tudo relâmpago, né? Você pega lá, tem 10 gigas lá no teu computador, a gente entra na internet de 10, a gente quer tudo assim. Mas o Espírito Santo não é assim, ele vai trabalhando, parte por parte, lentamente, com cuidado. Por quê? Porque ele não quer nos ferir a nos mudar. Nós, quando queremos nos mudar, a gente toma atitude, faz um montão de coisa errada pela emoção, a gente se fere. Mas ele não arranca as coisas de nós na marra. Ele trabalha cuidadosamente para não nos machucar, não nos ferir, não nos agredir. Lentamente. Ele é sábio na forma dele trabalhar. Ele é sábio na forma dele trabalhar. Entende? Então é lenta a obra dele. Mas como que Paulo conheceu? Conheceu porque foi revelado pelo Espírito. Agora, volte lá em Efésios, onde nós começamos, para terminarmos lá. Então imagino como o apóstolo Paulo sabia dessas coisas. Quantos textos nós lemos sobre o Espírito Santo que Paulo escreveu aqui. Então Paulo, ele sabe que ainda eles não tinham entendido tudo. Então Paulo vai fazer essa oração a partir do versículo 14. Efésios 3, 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, aonde? Mediante o seu Espírito no homem interior. Então, assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Um irmão me ligou essa semana dizendo assim: pastor, eu fui 20 anos pentecostal, agora minha cabeça está mudando, eu estou encontrando a graça de Deus, eu estou descobrindo a predestinação, e eu estou com
com muita raiz do pentecostalismo. E com relação à salvação, o que o senhor pensa? Eu falei, se você veio do meio pentecostal, para você a salvação é pelo teu esforço, é por obras. Você tem que jejuar, se matar, subir no monte, descer do monte, pagar preço, vir para cá, vai para lá, vai para a vida inteira. E se você não fizer isso, você está perdido. Mas o que você lê lá em Efésios 2:8? A salvação não é por obras. É pela graça de Deus, pela fé, independente de obras. Mas ele falou, então pastor, agora eu sou salvo. E como eu faço para permanecer salvo? Eu tenho que me esforçar. Eu falei, é aí que você se engana. Uma vez que você recebeu o Espírito Santo e você é salvo, você foi gerado pelo Espírito, agora existe a coisa chamada manutenção. O Espírito Santo vai manter você salvo pelo poder dele que habita dentro de você. Ele vai te segurar, ele vai te alimentar, ele vai te sustentar, ele vai te agarrar, ele vai te acompanhar, ele vai te consolar, porque ele é o poder de Deus que habita dentro de nós, enviado por Deus. Nós não conseguimos manter a salvação. Não conseguimos. Nós somos imperfeitos, nós falhamos. Por isso que a salvação não é por obra. Se fosse por obras, nós já tínhamos caído todos. Todos. Eu não consigo manter a minha salvação por um dia, por mais que eu me esforce e tente ser santo. Porque eu sou homem. Eu perderia a salvação se fosse conquistada por obras próprias. Mas como ela é me dada de graça e conquistada pela obra da cruz, então ele é responsável em me manter no caminho. Me manter no caminho. Esse poder que habita em nós, no homem interior pelo Espírito Santo, é esse que nos levanta, nos mantém, nos sustenta, nos revela a palavra, abre o entendimento, ilumina os nossos olhos, nos faz perseverar, caminhar, insistir. Às vezes a carne não quer nada disso, mas de repente Deus te levanta, Ele está em nós e a coisa vai, caminha, e uma vez que você está na mão dEle, nunca mais você sairá da mão dEle. Você acredita nisso? Olha o que ele fala, continua a leitura para terminarmos. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Agora para. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, se prepara para ouvir isso agora. Está preparado? Conforme o seu poder que opera em quem? Então existe um poder operando em nós, noite e dia e noite, noite e dia e noite, sem parar. Nós estamos largados a mercê na mão do diabo. Não somos um montão de coitadinho que fica misericórdia, misericórdia, já alcançamos a misericórdia. Este poder de Deus opera em nós, Ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Aí Paulo exalta a Ele, seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Então, o que você vai fazer? Você ouviu tudo isso, você vai crer. Creia. Creia. Um dia eu estava assim, Senhor, a igreja nem precisa de um nome, mas eu tenho que ter um estatuto, eu tenho que ter um registro, tem que ter um nome. Aí eu estava lá assim, me veio no coração, crê somente, é isso que você vai pregar. Crê somente, aí, crê somente. Por isso que a igreja chama crê somente, que não é minha. É crê somente, acredita ou não? Basta crer. Vamos ficar em pé.